Oi gente, tudo bem? O meu nome é Esther Velasquez e sejam bem-vindos ao canal Matemateca. No vídeo de hoje a gente vai começar a falar sobre planos tangentes aqui em cálculo em várias variáveis, tá bom? Então antes de começar, já curte aí embaixo, se inscreve no canal e vamos lá! Gente, quando a gente falava lá de funções de uma variável, y igual a f de x, as derivadas davam pra gente a inclinação da reta tangente aos pontos da nossa função. Então, por exemplo, aqui a gente tem essa parábola que é a função x ao quadrado. Quando a gente está no ponto x igual a 1, o y também vale 1 e a gente tem essa reta tangente ao ponto 1, 1. E de acordo com o valor de x e y que a gente tem ali, a gente vai ter a reta tangente correspondente a essa função. Então, para cada ponto que a gente tem, a gente vai ter uma reta tangenciando aqui. Então, por exemplo, no ponto x igual a menos 1,7, o y vale 2,89. E essa é a reta tangente à função x ao quadrado para esse ponto. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre o análogo a isso, só que para funções de várias variáveis. Então, quando a gente tem uma função que não depende apenas de uma variável x, mas que pode depender tanto de x quanto de y e de z. Então, uma função que tem mais de uma variável. Ó, gente, então aqui, quando a gente está falando de funções de mais de uma variável, a gente vai ter uma coisa mais tridimensional aqui, né? Por exemplo, nesse caso, a gente tem uma função que está em x e y, que é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, de acordo com os pontos x e y que a gente tiver aqui, por exemplo, esse ponto onde x vale 1 e y vale 1, ao invés de ter simplesmente uma reta tangente à função nesse ponto, até porque teriam infinitas retas tangentes aqui, né? A gente vai ter um plano tangente à função para esse ponto. Então, para cada x e y que a gente tiver aqui, você pode ir mudando, ó, que para cada um deles você vai ter um plano tangente à sua função. E assim como a reta tangente estava relacionada com as derivadas lá em cálculo 1, o plano tangente também vai estar relacionado com as derivadas aqui em cálculo em várias variáveis. Então, agora que a gente viu vários planos tangentes a essa função, que é o x ao quadrado mais y ao quadrado, vamos entender como esses planos vão funcionar geometricamente, para aí a gente já ter ali uma relação com o cálculo 1, para depois a gente aprender como encontramos esses planos, tá bom? Então, vamos supor que a gente tem aqui nossa função, x ao quadrado mais y ao quadrado, e a gente quer encontrar quem é o plano tangente a essa função no ponto 1, 1. Então, vou colocar aqui x igual a 1, y igual a 1, e a coordenada z é a função aplicada no ponto 1, 1. Então, a gente tem esse ponto aqui, o ponto A. Tá, aí a gente quer saber quem é o plano que tangencia essa função no ponto A. Como a gente está falando de x igual a 1 e de y igual a 1, vamos traçar esses planos, tá bom? Então, quando x é igual a 1, a gente tem esse plano aqui. E quando y é igual a 1, a gente tem esse plano. Então, a gente formou esses dois planos que interceptam nossa função aqui. Mas se eles estão encostando na nossa função, formando uma intersecção aqui, que tal a gente enxergar quem é essa intersecção? Então, a gente vê aqui que os dois planos, quando eles encostam na nossa função, essa intersecção, os pontos que estão tanto no plano quanto na função, formam parábolas, né? Então, quando a gente faz o plano x igual a 1, a intersecção dele com nossa função, a gente tem essa parábola rosa. E a intersecção de y igual a 1 com nossa função forma essa parábola verde. Agora, eu vou tirar os planos aqui para a gente enxergar melhor. Repara que as duas parábolas passam pelo ponto 1, 1, certo? Isso era de se esperar. Agora, vamos voltar um pouco em cálculo 1. Olhando essa parábola verde, aqui no ponto 1, 1, a gente sabe que tem uma reta que tangencia essa parábola, certo? Igual a gente viu ali no começo da aula, tem uma reta que toca aqui nesse ponto singelamente. E falando aqui de um gráfico em 3D, a inclinação dessa reta vai ser a derivada parcial dessa função em relação a x no ponto 1, 1. Então, a gente sabe a inclinação dessa reta. Mesma coisa para outra parábola. Essa parábola rosa aqui tem uma reta que tangencia ela, aqui no ponto 1, 1, e a inclinação dessa reta vai ser a derivada parcial da função na direção y, que é essa direção aqui que a gente está falando agora.
Tá, então a gente sabe que tem uma reta tangente a esse ponto na direção y e na direção x. Só que como a gente está falando de uma função de várias variáveis, a gente não quer só em uma direção ou outra. Por isso que a gente não fala de reta, e sim de um plano que é tangente a esse ponto. E esse plano tangente, ele contém as duas retas que a gente acabou de falar. Ó, tem a reta que é tangente à primeira parábola, essa reta azul, e a reta que é tangente à segunda parábola, que é essa reta laranja aqui. Ó, então vou até tirar tudo de novo, deixar só as parábolas para a gente entender o que aconteceu aqui. Aqui a gente tem essa reta laranja, que é tangente ao ponto 1, para essa parábola aqui, que é a intersecção com o plano x igual a 1. E a outra reta que a gente encontrou, a reta azul, é tangente ao ponto 1, para essa parábola verde. E essas duas retas estão no plano tangente da nossa função. Elas são diretoras aqui desse plano, né? Ou seja, determinam as direções que esse plano está lhe dando ali. Então, isso aqui foi mais para mostrar qual a relação de um plano tangente com as retas tangentes que a gente estava mais acostumado lá em cálculo 1. Agora, vamos entender como a gente encontra esse plano para qualquer ponto aqui do nosso gráfico. Então, como a gente faz para encontrar a equação do nosso plano tangente? Quando a gente tem a nossa função f de xy, que a gente também pode chamar de z, e a gente quer encontrar o plano tangente a essa função no ponto x0, y0, z0, sendo que z0 é basicamente a função aplicada em x0 e y0, né? A equação desse plano vai ser dada assim: z igual a derivada parcial em relação a x, naquele ponto, vezes x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, naquele ponto, vezes y menos y0, mais esse z0 aqui. Então, o que a gente consegue perceber aqui? Quando a gente via lá em geometria analítica, por exemplo, a equação de um plano é 1 vezes x, mais 2 vezes y, mais 3 vezes z, igual a 0. A gente via que quando a gente tem o vetor 1, que é o que está multiplicando x, 2 que está multiplicando y e 3 que está multiplicando z, esse vetor era o vetor normal ao plano. Então, quando a gente tem aqui o nosso plano, esse vetor é perpendicular ao nosso plano. Nesse caso aqui, quem está multiplicando o x, o y, são as derivadas parciais. E quem é o vetor que armazena as derivadas parciais? É o vetor gradiente, certo? Então, o vetor gradiente vai ser o vetor normal ao nosso plano tangente. A gente tinha visto até um spoiler disso lá na aula de vetor gradiente, né? Mas, basicamente, quando a gente tem o nosso plano tangente à função, o vetor gradiente vai formar um ângulo de 90 graus com esse plano. Porque, como a gente vê em vetor gradiente, ele forma um ângulo de 90 graus com as curvas de nível da nossa função. Então, ele também vai formar esse ângulo com o plano tangente àquele ponto. Ó, então, vamos ver esse exercício aqui. Ele pede para a gente encontrar o plano tangente à função x² vezes y no ponto 1, 1. Então, vamos ver como a gente vai fazer aqui. Ó, então, o primeiro passo para a gente encontrar o plano tangente vai ser encontrar as derivadas parciais em relação a x e em relação a y. Então, a derivada parcial dessa função em relação a x vai ser 2xy, que o 2 cai multiplicando. E a derivada parcial em relação a y vai ser x², que é quem está multiplicando o y. E aí, a gente vai substituir x por 1 e y por 1 nas nossas derivadas parciais. Então, a derivada parcial em relação a x no ponto 1, 1 vai ser 2 vezes 1 vezes 1, que é 2. E a derivada parcial em relação a y no ponto 1, 1 vai ser 1², que dá 1. O segundo passo, antes de a gente encontrar de fato a equação do plano tangente, é encontrar quanto vale nossa função quando x vale 1 e y vale 1. Porque esse aqui é o nosso z0, lembra? A gente precisa dele na equação do plano. Então, é só a gente substituir x e y por 1 aqui na expressão da nossa função. Vai ficar 1² vezes 1, que dá 1. Então, o ponto de tangência que a gente vai ter é 1 em x, 1 em y e 1 em z.
Por fim, a gente pode usar aquela formulazinha da equação do plano tangente. Ele vai ser z igual a derivada parcial em relação a x, que é 2, vezes x menos o ponto de tangência aqui no x0, então x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y, que é 1, vezes y menos o y de tangência, esse y0 aqui que vale 1, mais o valor da função quando x e y valem 1, que é 1. Então, fazendo a distributiva aqui dos parênteses, a gente tem z igual 2x menos 2, mais y menos 1, mais 1. Esse menos 1 já some com esse 1 aqui, e, portanto, a gente encontra que o plano é 2x mais y menos 2. Esse é o plano que tangencia a função x² vezes y no ponto 1, 1. Agora, olha esse exercício aqui, ele é um pouquinho diferente. Ele dá a expressão da função, que é y vezes x² menos 1, e pede para a gente encontrar os pontos onde o plano tangente vai ser horizontal. Ou seja, o plano tangente não vai ser algo assim diagonal, ou algo aqui para o outro lado, né? Vai ser algo nesse estilo assim, como se fosse um chão mesmo. Algo paralelo ali ao chão. Pode estar um pouco para cima, um pouco para baixo, mas paralelo ao chão. Mas olha só, a gente sabe que a equação do plano é dada assim, né? A derivada parcial em relação a x, que multiplica o x menos x0, em relação a y, que multiplica y menos y0, e o valor da função naquele ponto. Se a gente quer manter apenas z igual uma constante, a gente quer manter z igual esse z0 aqui, que é a constante que a gente vai ter. A gente não pode ter esse x e esse y aqui, porque se eles aparecerem, já vai ter uma inclinação ali no nosso plano, e a gente não quer isso. Então, para o x e para o y não aparecerem, a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y tem que ser iguais a zero, porque aí a gente não vai multiplicar o x e nem o y, e vai sobrar só esse z igual esse z0 aqui. Beleza, então a gente quer descobrir quem são os pontos de x e y que fazem as derivadas parciais serem iguais a zero. Então, vamos começar encontrando as expressões das derivadas parciais. Primeiro, a derivada parcial em relação a x. Aqui a gente tem y vezes x² menos y, né? A derivada do primeiro termo em relação a x vai ser 2xy, e a derivada do segundo termo vai ser zero, porque o y é uma constante. Agora, a derivada parcial em relação a y. Para o primeiro termo, vai ser o x², que está multiplicando, e para o segundo termo, vai ser menos 1, que é quem está multiplicando o y. Então, a gente já tem as derivadas parciais, só que a gente quer que elas sejam iguais a zero. Então, 2xy tem que ser zero, e x² menos 1 tem que ser zero. Vamos dar uma olhada aqui na segunda equação. Para x² menos 1 ser igual a zero, x² tem que ser igual a 1. Portanto, x tem que ser mais ou menos a raiz de 1, logo, o x pode ser mais 1 ou menos 1. Tá bom, a gente já sabe que para a derivada parcial em relação a y ser zero, o x tem que ser mais ou menos 1. Agora, vamos dar uma olhada aqui na primeira equação. A gente já sabe que o x só pode ser 1 ou menos 1. Sabendo disso, quando que 2xy vai ser igual a zero? Bom, o que a gente tem aqui, basicamente, é 2 vezes mais ou menos 1 vezes y igual a zero. A única forma dessa equação ser verdade, ou seja, a única forma disso aqui zerar, é se o y for igual a zero, certo? Portanto, a gente tem que o x pode ser mais ou menos 1 e que o y tem que ser igual a zero. Logo, os pontos da nossa função onde o plano tangente vai ser horizontal, ou seja, onde as derivadas parciais vão ser iguais a zero, vão ser os pontos 1, 0 e menos 1, 0. Porém, quando a gente aplica 1, 0 e menos 1, 0 aqui na nossa função, como o y está valendo zero para os dois pontos, vai zerar tudo, né? Então, o z também vai ser zero. Então, 1, 0, 0 e menos 1, 0, 0. Ó, gente, então aqui está a nossa função e os pontos A, 1, 0, 0 e B, menos 1, 0, 0.
De fato, o plano tangente a esses dois pontos é um plano horizontal, um plano paralelo ao chão, né? Em que ele é paralelo ao chão, né? Então a gente só tem z igual a zero, simplesmente. Não tá multiplicando x, não tem y ali, é simplesmente z igual a zero, que é o valor da função nesses pontos. Pode ver que a terceira coordenada vale zero para os dois pontos. Então, é o mesmo plano de tangência tanto para o ponto A quanto para o ponto B. E são os únicos pontos dessa função onde o plano tangente é horizontal, assim, é deitado, né? Em todos os outros pontos, ele vai ter alguma inclinação ali, porque vai ter algum x e algum y envolvidos. E não coincidentemente, esses pontos A e B também são os pontos que as derivadas parciais são iguais a zero, como a gente viu ali, né? Como a gente encontrou para achar esse plano. Então, isso quer dizer que quando a gente está nesses pontos, a inclinação tanto na direção x quanto na direção y são iguais a zero. É como se a gente estivesse neutro aqui, sabe? Nesse ponto A, não está nem subindo, nem descendo, nem para x, nem para y. Enquanto em qualquer outro ponto aqui da função, a gente teria uma mínima inclinação ali para x e para y, né? Bom, gente, então foi isso no vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e já me segue lá no Instagram pra ficar por dentro de tudo, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo, gente. Beijo!